Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Diego, no quarto episódio do conteúdo Preservando o Passado através da Fotografia, dentro do projeto Cultura Cura, da Prefeitura Municipal de Passos, através da Secretaria de Cultura. Hoje, o conteúdo da aula é a continuação da história da fotografia, a partir de 1925, com a introdução do fotojornalismo. No ano de 1925, foi inventada a primeira câmera portátil da história, que era uma câmera da empresa Leica. O que quer dizer uma câmera portátil? Não dependia mais de um tripé ou de suportes para ela ir e deslocar para a fotografia. Então, essa câmera deu uma agilidade, uma mobilidade maior para os fotógrafos. Com isso, a fotografia saiu dos estúdios e de situações pousadas para situações que aconteciam no dia a dia com mais movimento, com mais ação. Em 1936 até 1939, a Guerra Civil Espanhola foi um dos principais conflitos registrados por fotógrafos. Existem diversas fotos importantes desse período, justamente porque esses fotógrafos tinham uma mobilidade maior para estar dentro do campo de batalha junto com os soldados. Também de 1939 até 1945, outro conflito armado muito importante registrado foi a Segunda Guerra Mundial. Já existiam várias câmeras fotográficas portáteis, vários fotógrafos registrando conflitos, então esse período foi um período muito rico em imagens fotográficas. Em 1947, foi fundada uma das principais agências de fotografia da história, que é a agência Magnum. Ela existe até hoje, passaram por ela vários fotógrafos conhecidos, dentre eles o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Também no ano de 1947, foi criada a primeira câmera fotográfica onde se tinha o resultado do que estava sendo visto na hora. A câmera Polaroid registrava a cena e imprimia a imagem ao mesmo tempo. Então, dava-se para ver o que estava registrando em tempo real. É o que acontece hoje em dia com a fotografia digital.
Existe um hall da fama com os 50 maiores nomes da fotografia mundial, pessoas ainda vivas e fotógrafos que já faleceram. Dentre esses, 2 se destacam. O segundo deles é Robert Capa, fotógrafo húngaro que fotografou e estava com as tropas americanas no dia D, na Normandia. Ele fotografava para a revista Life, revista americana, e ele morreu em 1950, na Indochina, quando ele pisou em uma mina terrestre e, em consequência dos ferimentos, ele acabou falecendo. No dia D, ele registrou 72 imagens. Hoje, existem apenas 11 imagens desses 72 registros que se perderam ao longo dos anos. Robert Capa fotografou a Guerra Civil Espanhola. Um dos seus registros, onde ele mostra um soldado sendo abatido, tão próximo do soldado como ele poderia ser a pessoa abatida, é um dos principais registros da fotografia mundial. Algumas pessoas contestam essa imagem, dizendo que é uma imagem produzida, mas ao certo não se sabe se ela foi produzida mesmo ou se ela era uma foto acontecendo no campo real. Outra imagem bastante importante do Robert Capa é a tomada da ilha de Ogiva, no Pacífico, pelos soldados norte-americanos. Essa imagem se tornou um monumento nos Estados Unidos. A proximidade com que ele estava nas batalhas mostraram a fragilidade do humano e de como as consequências dessa proximidade o levaram à morte. Aqui ele chegando na França com os soldados americanos e britânicos no dia D, desembarcando já em solo francês um contraplano da imagem primeira e uma panorâmica do efetivo utilizado para derrotar as tropas nazistas, para iniciar a derrota. Então aqui um plano mais aberto, mostrando o efetivo de pessoas, navios, tanques, caminhões, que foram empregados para iniciar a derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Dentre todos os fotógrafos, o número 1, o principal fotógrafo de todos os tempos, é o francês Henri Cartier-Bresson. Cartier-Bresson registrou cenas em diversas partes do mundo, utilizando uma técnica apurada e uma composição que só ele conseguia registrar. Dizem que ele andava com a câmera fotográfica colocada no olho quase o tempo todo para ele perceber e para ele visualizar a composição de cada um dos detalhes da imagem
por onde ele andava. É dele a frase captar o momento decisivo, onde aquele momento se une com o sentimento, além do enquadramento e da iluminação. Todos os elementos emocionais e criativos se juntam naquele momento decisivo, que 1 milésimo de segundo antes e 1 milésimo de segundo depois não são iguais. Então é dele essa frase e outras diversas frases são atribuídas a ele. Ele foi prisioneiro nazista durante 3 anos. Ele conseguiu fugir do campo de concentração, onde ele estava preso, e fotografou Paris sendo libertada ainda em 1944. Cartier-Bresson utilizava a da sua criatividade como uma das principais ferramentas na hora de produzir material fotográfico. Como vemos nesse espiral com crianças olhando para a imagem, uma perspectiva muito forte, linhas, planos, além da iluminação, em cenas do dia a dia, imagens que parecem quadros de pessoas voltando dos campos de concentração, voltando à sua vida feliz, ao cotidiano feliz, pessoas comuns nas ruas, cenas comuns do cotidiano, crianças se divertindo, os japoneses se aglomerando nas filas para comida no pós-guerra, as indianas fazendo as suas preces numa imagem que os tons de cinza se destacam, mostrando que o quadro parece uma pintura. Essa imagem mostra os 3 protagonistas que finalizaram a Segunda Guerra Mundial. Esses 3 ex-presidentes acabaram com a Segunda Guerra Mundial e derrotaram Hitler. São eles Stalin, Roosevelt e Churchill. Hitler tinha a sua máquina de propaganda nazista e assim ele se deixava fotografar e gravava todos os acontecimentos em vídeo e áudio para que tivesse um registro de todos aqueles períodos e de toda aquela publicização do conteúdo. Hitler se deixava fotografar muito. Sempre em situações onde ele estava no centro, cercado de pessoas,
ou em posições de destaque. Diversas cenas de execuções foram registradas, visitas aos campos de concentração, a construção do Muro de Berlim, a chegada das tropas russas nos campos de concentração foram registradas em fotografias e vídeo para que as pessoas nunca se esquecessem da atrocidade feita pelos nazistas durante aquele período. Cenas das pessoas voltando à vida normal, ao cotidiano. A explosão das bombas em Pearl Harbor, na ilha americana, próxima ao Havaí, colocando assim de vez os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. A explosão da primeira bomba atômica em Nagasaki. A explosão da primeira bomba atômica em Hiroshima, vista do solo. E aqui a segunda bomba atômica, vista do céu. A tomada de Berlim pela tropa da União Soviética. A assinatura do general japonês, a assinatura da rendição pelo general japonês. E a famosa imagem do beijo da Times Square, onde o marinheiro pegou uma enfermeira à força e roubou-lhe um beijo, que acabou se tornando uma das imagens icônicas principais da nossa história, finalizando assim a Segunda Guerra Mundial.
Nesse período, aqui na nossa região, estava sendo construída a usina hidrelétrica de Furnas, pelo presidente da República, Juscelino Kubitschek. Nessa imagem, vemos a região onde hoje fica a barragem de Furnas. Nessa outra foto, com os números escritos em cima das pessoas, o número 3 era o então presidente da República, Juscelino Kubitschek, e o número 4, o então governador do estado, Magalhães Pinto. Tivemos aqui na região diversas pessoas de diversas áreas do Brasil e fora do Brasil que vieram para a construção da barragem da hidrelétrica de Furnas. Nessa foto, vemos as pessoas com uma quantidade grande de peixes acumuladas, porque o rio teve que ser desviado para a construção da barragem. E após a barragem ficar pronta, o canal de desvio foi fechado e a quantidade de peixes que ali havia acabou ficando à mostra. Então vemos aqui as pessoas pegaram os peixes com redes e até com as próprias mãos. Vemos nessa imagem o Largo da Matriz, a Praça da Matriz. Aqui em primeiro plano, o jardim, todo cuidado, com os postes e a fiação toda aterrada. Mais ao fundo vemos o prédio do Cine Rocks, com os famosos alto-falantes do Cine Rocks. E mais ao fundo, vemos a Santa Casa de Misericórdia. No período da Segunda Guerra Mundial e também no pós-guerra, as mulheres foram obrigadas a efetivamente entrar no mercado de trabalho e assim tiveram poder de compra e poder de escolha das próprias roupas que iriam vestir. Esse período é chamado de glamourização da moda. O principal fotógrafo desse período que mostrou essa nova mulher, essa nova sociedade, é o fotógrafo americano chamado Richard Avedon. É o fotógrafo Richard Avedon. Richard Avedon é o fotógrafo que mais... Richard Avedon é o fotógrafo que mais representa essa nova mulher, esse novo estilo de mulher, considerado o precursor dessa nova visão. Então, o trabalho dele é muito importante para a valorização das mulheres na sociedade.
Richard Avedon fotografava para as principais estilistas e marcas de moda nesse período. Como vemos nessa imagem de um catálogo da Chanel, onde a modelo contracena com elefantes, contrastando peso e leveza, cores, texturas, ambientes. Então tudo isso era mostrado colocando a moda aonde a moda estava, que era nas situações do dia a dia. Vendendo para públicos e pessoas diferentes, diversificadas, numa mesma imagem. Nesse período também, as grandes estrelas de Hollywood, as atrizes, começaram a vender a sua imagem para as grandes marcas e para os grandes estilistas, tornando-se assim as primeiras supermodels da história da fotografia. Na segunda metade do século XX, várias personalidades foram registradas, fotografadas, assim como conflitos armados que aconteceram nesse período e também grandes celebridades esportivas e eventos esportivos começaram a acontecer e foram registrados fotograficamente. Como vemos nessa imagem, o físico alemão Albert Einstein, a sua famosa foto mostrando a língua. A imagem mais reproduzida da história da fotografia, que é a foto do Che Guevara, que virou várias camisetas em vários países do mundo. Essa foto é de um fotógrafo mexicano chamado Albert Korda, que é o mesmo autor dessa linda imagem. Um monge budista colocando fogo no próprio corpo se tornou uma imagem muito importante de protesto, assim como os panteras negras com os punhos cerrados e levantados nas Olimpíadas. A primeira foto da Terra vista da Lua, com um primeiro plano mostrando a superfície da Lua. A pegada do astronauta nos sedimentos lunares, fincando a bandeira dos Estados Unidos em solo lunar. Aqui já vemos uma imagem de um conflito armado na Guerra do Vietnã. Os cinegrafistas e fotógrafos se dirigiam para uma aldeia que foi bombardeada pelos americanos e se depararam com a cena das crianças vindo em direção aos fotógrafos, todas elas traumatizadas, algumas delas queimadas. Nessa imagem vemos uma criança vestida com as roupas da Ku Klux Klan, batendo ali no escudo de um policial negro, mostrando essa diferença de atitude. Essa fotografia é uma das fotografias mais importantes do fotojornalismo brasileiro. A despedida do Pelé. Nessa imagem da despedida do Pelé, o suor formou um coração próximo ao peito do jogador. Então essa é uma das imagens mais icônicas do Rei Pelé. Outra imagem importante do lutador norte-americano Muhammad Ali, mostrando o poder do seu braço, com o adversário já na lona, derrotado. Uma imagem da ginasta Nadia Comaneci, que foi a primeira a tirar notas 10 na ginástica olímpica, durante a sua apresentação nas Olimpíadas. Novamente Muhammad Ali, em Nova York. O fisiculturista e Mr. Universo Arnold Schwarzenegger com o troféu de Mr. Universo.
Nessa imagem, vemos o atentado ao Papa João Paulo II. Na cena, percebe-se no canto esquerdo o revólver do atirador, que conseguiu atingir o Papa por 2 vezes, mas o Papa acabou não morrendo em consequência desses ferimentos. Outra imagem importante, aqui agora na China, é o massacre da Praça da Paz Celestial. Essa imagem ficou gravada por muitos anos, tanto em vídeo quanto em foto. Para sempre ela será lembrada, onde a pessoa em pé, sozinha, enfrenta os tanques de guerra parando em sua frente. A explosão da nave Challenger, logo após o lançamento, com todas as famílias dos tripulantes vendo aquela... Aqui vemos a explosão da nave Challenger, que explodiu logo após o lançamento, onde todas as pessoas do mundo acompanhavam aquele lançamento e viram ao vivo a explosão e a morte de todos os tripulantes. O famoso gol de mão do Maradona na Copa de 86 no México, que eliminou a Inglaterra da Copa, que foi vencida pela Argentina. Imagens tristes de viagens humanitárias na África.
partir de agora, irei mostrar para vocês os principais fotógrafos da história, na minha opinião. O primeiro deles é o fotógrafo francês Elliott Erwitt, que era um fotógrafo documental e também publicitário que fotografava para o exército norte-americano. As imagens dele têm bastante ironia e situações absurdas, como vamos acompanhar nessas imagens que irei mostrar. Essa série publicitária de botas, ele mostrou o produto, mas assim com uma pequena ironia do tamanho do dog alemão, do cachorro que não aparece na cena, com um cachorro pincher, que acaba aparecendo ali na imagem. Ele mostrava situações diversas, situações tristes, momentos decisivos, situações absurdas, felizes. Aqui no Rio de Janeiro, ele esteve também fotografando uma imagem linda, com várias linhas da calçada, tons de cinza diferentes. Outro fotógrafo muito importante é o fotógrafo italiano Oliviero Toscani, que era um fotógrafo da marca United Colors of Benetton entre o ano de 1982 e 2000. Essa mesma marca se tornou um carro de Fórmula 1, onde correram por ela, inclusive o heptacampeão mundial Michael Schumacher. O autor, fotógrafo, escreveu um dos livros mais importantes sobre a fotografia publicitária, que é chamado A Publicidade é um Cadáver que nos Sorri. Ele sempre fotografava com muita ironia, com muita criatividade e criava muita polêmica em suas imagens, como vemos nessa imagem de um padre beijando uma freira, uma modelo anoréxica. Essa imagem foi proibida no mundo inteiro durante a campanha e gerou uma comoção muito grande. Um judeu cara a cara com um árabe palestino durante os conflitos entre os dois países. A imagem de uma nádega com o carimbo de HIV positivo, mostrando que não existiam caras ou pessoas que poderiam ter a doença naquele período, até hoje. Essa imagem é o uniforme de um soldado bósnio que foi morto na Guerra da Bósnia, nos anos 90. Ele utilizou esse uniforme sujo de sangue, com buraco de bala, para criar uma campanha publicitária, fazendo um estilo, que é uma fotografia de produto, para a marca United Colors of Benetton. Aqui na Sicília, uma pessoa foi abatida pela máfia e ele registrou a imagem para vender a publicidade da marca United Colors of Benetton, mostrando corações, pessoas de raça diferente,
Uma situação onde casais homossexuais apareciam na imagem, isso gera polêmica até hoje nas campanhas publicitárias. Imagina nos anos 90, onde essas campanhas foram veiculadas. Uma mãe negra amamentando uma criança branca. Um recém-nascido ainda com cordão umbilical. Um recém-nascido ainda com um cordão umbilical. Várias camisinhas. Situações que nada tem a ver com o produto de moda acabaram se tornando mais polêmicas e criativas para que a marca se tornasse o que chegou a se tornar. Um dos principais fotógrafos que trabalham até hoje é o norte-americano Steve McCurry. Steve McCurry estudou cinema e artes cênicas nos Estados Unidos e depois se tornou fotógrafo da revista National Geographic. É dele a imagem da garota afegã, que foi capa da revista por diversas vezes, e ele voltou no Afeganistão recentemente, encontrou essa mesma menina e fez um registro parecido com o que ele havia feito naquele outro período, mostrando as diferenças entre a jovem afegã e hoje a senhora afegã. Além do Afeganistão, ele registrou guerras em diversas outras regiões do mundo, como no Líbano, também no Camboja, Iraque, Afeganistão e outras regiões do planeta. Áudio. A imagem da garota afegã, jovem, depois senhora. Imagens do cotidiano, em suas viagens. Registros maravilhosos, com enquadramentos inusitados, destaque para as cores, para as ações, texturas, enquadramentos inusitados, situações inusitadas. O Steve McCurry estava em Nova York no dia 11 de setembro de 2001 e fez o registro de um dos aviões chocando, antes de chocar com a segunda torre. Uma das torres caindo. E já lá no Marco Zero, dentro das torres, fotografando os destroços e o trabalho dos bombeiros naqueles fatídicos dias.
Hall da Fama da revista Laika, existem apenas 2 brasileiros entre os 50 maiores fotógrafos de todos os tempos. Um deles é o mineiro de Aimorés, Sebastião Salgado, um dos fotógrafos mais conhecidos do nosso país. Ele é formado em Economia pela USP de São Paulo. Ele foi morar em Paris, na França, onde ele começou a fotografar e entrou para a agência Magnum de fotografia, que era e ainda é uma das principais agências de fotografia no mundo. Os principais trabalhos e livros publicados por Sebastião Salgado ao longo desses anos como fotógrafo é o livro Trabalhadores, onde ele registrou trabalhos braçais em vários países do mundo, o livro Outras Américas, onde ele percorreu a América Latina registrando cenas do cotidiano, a cultura rica desses lugares e as pessoas, o livro Êxodos, onde ele mostra todos os refugiados de guerra durante um período, em várias situações e em várias regiões do mundo, e o último livro dele, que é o livro Gênesis, onde ele, por 8 anos, fotografou lugares e tribos no mundo que estão em extinção. Pessoas, animais, lugares que em pouco tempo não existirão mais. Então é um registro importantíssimo, documental, da história da humanidade durante esse período. Sebastião Salgado era fotógrafo da agência Magnum, foi designado para acompanhar o presidente Ronald Reagan dos Estados Unidos durante uma semana, e nessa mesma semana o presidente sofreu um atentado à bala que não o matou, mas que foi registrado por Sebastião Salgado em uma das raras imagens dele em cores. O Sebastião Salgado trabalha muito o preto e branco. Aqui vemos os agentes do FBI dominando o atirador. Um pouco antes, o presidente acenando para as pessoas. No livro Trabalhadores, ele esteve na mina de Serra Pelada, no Pará, e registrou cenas tanto de dentro da mina quanto de fora, mostrando uma panorâmica da extensão daquele buraco que era aberto ali naquela região. Trabalhadores braçais em todo o mundo. Esse do livro Êxodos, os refugiados de guerra. Uma sala de aula debaixo da árvore. Essa imagem do último livro dele, do livro Gênesis, mostra uma tribo nômade na Sibéria em uma situação de muito frio. Índios em várias regiões do mundo, em situações que pareciam estúdio, lugares do planeta que estão acabando, lugares conhecidos como Grand Canyon, tribos que estão próximas da extinção.
O outro fotógrafo brasileiro que está no Hall da Fama da câmera Leica é o baiano de Irajuba, Evandro Teixeira. Ele foi fotojornalista do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, durante vários anos. Além do seu trabalho cotidiano e documental do dia a dia do Rio de Janeiro e das notícias, ele também documentou para alguns livros que foram produzidos e impressos por ele, como o livro A Passeata dos 100 Mil, Pablo Neruda, Vou Viver e 100 Anos da Guerra de Canudos. Ele esteve em Canudos 100 anos depois da guerra e procurou pessoas que tinham mais de 100 anos e viviam ali naquela região, além de registrar toda aquela paisagem onde aconteceu a Guerra de Canudos. Só som. Ele registrou muito durante a ditadura as cenas das passeatas que aconteciam, dos protestos. Sempre muito sagaz e perspicaz, ele registrava cenas que ninguém mais conseguia registrar, como a queda de um militar de sua moto, um estudante de medicina sendo perseguido pela polícia durante a ditadura. O clima, a tensão empregada na imagem, num contraluz, com a chuva caindo, mostra o que acontecia naquela situação, naquele momento, aqui no Brasil. Ele colocava personalidades em situações e em posições que não eram apropriadas para esses. Ele colocava pessoas em situações que não eram usual, não era comum para se fotografar, como vemos nessa imagem do Carlos Drummond de Andrade, do Oscar Niemeyer. Aqui vemos deitado na imagem, do lado esquerdo para o lado direito, Chico Buarque, Tom Jobim e Vinícius de Moraes, deitados sobre as mesas de um bar, numa posição não muito comum para esse tipo de fotografia. O super close do Ayrton Senna, dando a piscadinha, também foi uma foto que rodou muito pelos jornais do mundo todo. Por ser inusitada, não mostrar o carro, não mostrar a principal ferramenta da Fórmula 1, que são os carros. Ele mostrava as cenas do dia a dia de uma forma inusitada, com uma alegria, também não só a tragédia. Uma das suas fotos mais famosas é a do João Paulo II olhando para uma mão de um bispo, com fundo preto e a batina do Papa. Uma de suas fotos mais famosas é a foto de João Paulo II olhando para uma mão que parece sair do nada, com fundo preto e com a cor do terno também. Uma de suas fotos mais famosas é a de João Paulo II olhando para a mão de um bispo, onde ela parece sair do nada. Parece a mão de Deus saindo de um fundo preto, e naquele exato momento onde João Paulo II olhou para a mão, ele conseguiu fazer o registro e mostrar aquela imagem tão rica e importante.
Chegamos ao fim, ao quarto episódio do curso Preservando o Passado através da Fotografia, finalizando assim o conteúdo sobre História da Arte, para a partir de agora iniciarmos a parte teórica prática com a câmera fotográfica. Espero que tenham gostado desse episódio. Agradeço mais uma vez a Prefeitura Municipal de Passos e a Secretaria de Cultura com o projeto Cultura Cura. Me acompanhem no próximo episódio. Um abraço a todos.